Olá, pessoal! Vamos retomar nossa leitura no capítulo 3, os porquês da ofensa, e agora será o terceiro vídeo. O subtítulo desse terceiro vídeo é: O filho de Saul, Jonatas, nega-se a ser ofendido. Agora analisemos a vida de Jonatas, o qual era filho de Saul e estava perto de se tornar rei no lugar de seu pai. Ele poderia ter ficado ofendido quando o profeta Samuel ungiu Davi como o próximo governante de Israel. No entanto, continuou amigo de Davi por toda a vida e por se recusar a ficar ofendido, seu filho Mefibosete herdou suas bênçãos e o favor de Davi quando este finalmente assumiu o trono real. 2 Samuel, capítulo 9, do verso 9 ao 11. Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: Tudo que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-te-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e reconhecerás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: Conforme tudo quanto o meu senhor o rei manda a seu servo, assim fará teu servo. Porém, Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. De acordo com a história, quando uma pessoa fora da linhagem real ou outra que não era parente do herdeiro tomava seu lugar como novo rei, em geral, destruía toda a família do monarca anterior, a fim de que ninguém causasse uma rebelião, usurpasse o governante e retomasse o trono. O novo líder aniquilava a família do antigo e apoderava-se de todos os seus bens, incluindo casas e terras. No entanto, no caso de Davi e Jonatas, ambos haviam feito uma aliança a fim de um abençoar o outro em vez de destruir. O herdeiro do trono de Saul morrera na batalha, mas devido à aliança da amizade selada com Davi, o descendente de Jonatas, que sobrevivera, fora agraciado. Pelo fato de Jonatas ter tomado a piedosa decisão de refurtar a ofensa, Mefibosete foi tratado como o próprio filho do rei Davi. Entre parênteses, em um capítulo posterior, falaremos com detalhes sobre o poder da recusa em lidar com a ofensa. Fecha parênteses. Subtítulo: Erros e erros visíveis. A ofensa pode ocorrer quando uma pessoa focaliza o erro cometido contra ela ou o que ela vê que foi cometido. Compreendo alguns dos sentimentos de ciúme e algumas falhas cometidas que podem sugar o melhor até do cristão mais dedicado, incluindo os ministros. Quando era jovem pregador no quadro de funcionários da igreja, como um pastor associado, o líder daquela congregação pediu que eu ministrasse no domingo de manhã, enquanto ele estivera fora. Quando retornou, muitas pessoas na igreja disseram-lhe: O jovem fez um grande trabalho. A intenção deles era boa, estavam apenas tentando acalmar o pastor, fazendo saber que tudo ocorreu bem em sua ausência. Todavia, a partir daquele dia, nunca mais ministrei para os membros da referida igreja. Todas as vezes que o pastor saía da cidade, ele convidava outro pregador para transmitir a palavra em seu lugar. Não me entenda mal. Muitos daqueles ministros visitantes fizeram um grande trabalho. No entanto, talvez eu pudesse pregar melhor do que alguns deles. Até hoje, não sei se de repente aquele pastor achou que eu queria tomar o seu lugar, mas isso não era verdade. Era a congregação dele e eu respeitava isso. Na verdade, não tinha a menor intenção de me tornar o pastor sênior daquela igreja. Porém, por uma razão ou outra, ele se ofendeu comigo. Nem todo erro visível é realmente um erro. Algumas pessoas ofendem-se com o que pensam ser uma injustiça por interpretarem de maneira equivocada a situação, como no caso daquele ministro do Evangelho. Outras se ofenderão se uma pessoa lhes disser a verdade a respeito de algo que necessitam mudar em sua vida, mesmo se a verdade for dita com espírito de mansidão e amor. Já observou
que quem não quiser ouvir a verdade ficará ofendido com a pessoa que lhe falar com sinceridade e então irá culpá-la por ofendê-lo? Por exemplo, eu poderia dizer a um membro da congregação: realmente gostaria de vê-lo mais envolvido com a igreja, e ele explodiria ou ficaria zangado, por isso desabafaria. Frequento os cultos e dou meu dízimo, não há razão para ele me dizer tal coisa. A ofensa atua entre a congregação e a liderança. Em outras palavras, alguns pastores ou líderes ficam ofendidos porque um voluntário não fez um determinado trabalho da forma como achavam que deveria ser feito. Estou no ministério tempo suficiente para saber o seguinte: se eu estiver disposto e contar com pessoas sinceras ajudando-me, contanto que o trabalho seja feito e o resultado desejado seja alcançado, não devo procurar erro na forma com a qual desempenho o seu serviço. Cada um de nós se difere do outro. Tem forças, métodos e formas diferentes para resolver os problemas e alcançar o objetivo. Portanto, cada um pode pegar caminhos diversos para chegar ao objetivo ou ao destino. O importante é cumprir o propósito enquanto se desenvolvem pessoas para o serviço do reino ao longo do tempo, sem se desfazer de seus métodos. Subtítulo: a ofensa vem por causa da palavra. Não poderia considerar este capítulo completo sem mostrar-lhe em detalhes o último porquê da ofensa. A ofensa vem por causa da palavra, para removê-la do coração do cristão, a fim de que ele se torne incapaz de render frutos e receber a resposta para a sua oração. Jesus ofereceu a seguinte reflexão a respeito daqueles que se ofendem e dessa maneira eliminam a si mesmo das Escrituras. Marcos capítulo 4, versos 16 e 17. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer as recebem. Mas não têm raiz em si mesmo, antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Aqui vemos certo tipo de pessoas que se orgulham por se ofender. Aqueles que se enquadram nesse grupo ouvem a palavra com alegria e por um período fazem tudo corretamente. Mas quando alguém diz ou faz alguma coisa de que não gostam, eles se ofendem. Há quem se magoe com tanta facilidade que não consegue ir à igreja no domingo de manhã sem achar algo com o qual se aborrecer. Fulano não falou com elas depois do culto. O pastor disse algo do qual elas não gostaram. Não se alegraram com o louvor e a adoração. Alguém se sentou no banco predileto delas no templo. E assim a lista poderia continuar. Não sei quantas vezes ao longo dos anos tenho recebido telefonemas ou cartas por meio dos quais as pessoas queixam-se. O pastor passou pelo meu banco no domingo e não parou para me cumprimentar. Ele está chateado comigo? Isso realmente aborreceu-me. As pessoas não percebem que não conversei com milhares de outros presentes no mesmo culto. Preocuparam-se somente com o fato de eu não ter parado para conversar com elas. Aqui paramos esse vídeo. Até o próximo, em nome de Jesus.